Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje é a estreia do nosso Xícara Jesus e Bíblia. Então, pegue aí a sua xícara, pega seu cafezinho, pega a sua Bíblia. Jesus já está presente e vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria ler um trecho para você que está lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Esse trecho de Paulo, ele nos ensina muito a respeito de propósito. E eu queria fazer uma pergunta para vocês essa manhã. Como continuar, como prosseguir em um propósito, em um sonho, em algo, em meio ao desânimo? Quando bate o desânimo no nosso coração, quando vem a frustração, ou quando nós olhamos ao nosso redor e nós percebemos que as coisas estão contrárias àquilo que nós acreditamos. Esse texto diz sobre propósito, sobre sonho, e a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nesse texto é quando Paulo diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens? Paulo, quando ele percebe que ele precisa de ajuda, quando ele percebe que ele precisa de auxílio, ele se lembra primeiramente de Deus. Ele se lembra primeiramente que Deus fez um favor a ele, que Deus entregou a ele um propósito e que Deus entregou a ele um sonho. Então ele diz: porventura, por acaso eu vou procurar favor de homens? Então ele coloca em Deus as expectativas dele. Ele coloca em Deus em primeiro lugar e ele se lembra que Deus havia feito um favor para ele. Que Deus havia ajudado ele no momento que ele mais precisava. A palavra do Senhor diz que Deus derramou sobre nós a graça. A graça é o favor de Deus não merecido. Então, através da graça de Deus, através do favor de Deus, nós recebemos força para continuarmos os nossos propósitos e aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui, é que Paulo diz no versículo 12: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo se lembra de que quem entregou para ele esse sonho, esse propósito, foi Jesus. Quem plantou no coração dele esse sonho e esse propósito foi Jesus. Então, primeiro ele se lembra do favor de Deus, primeiro ele se lembra que quem fez o favor para ele foi Deus, quem faz favor para ele sempre que ele precisa, e favor nos lembra de ajuda, de auxílio quando nós estamos precisando. Então, ele se lembra que o auxílio, a ajuda dele, o socorro dele é Deus, e depois ele se lembra que quem entregou para ele, que ele recebeu de Jesus Cristo. Quando Paulo estava ali no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus. Na verdade, Jesus se encontra com ele. Jesus tem um encontro com Paulo naquele momento. Ele reconhece que naquele momento o Senhor revela a ele seus propósitos, o Senhor revela a ele os seus sonhos. E ele se lembra disso aqui nessa passagem. Ele se lembra de que quem entregou para ele, que de quem ele recebeu essa revelação foi de Jesus Cristo. Ele diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós temos esse costume, né, de temer a opinião ou temer o fracasso, porque nós queremos criar alguma coisa, nós queremos colocar as nossas expectativas em homens, ou nós temos medo de que as pessoas nos olhem, de que os homens nos olhem e não nos aprovem. Nós temos esse costume, né, de quando algo dá errado na nossa vida, a gente tem medo do homem não nos aprovar. Nós queremos buscar a aprovação do homem. Mas Paulo não busca a aprovação do homem. Ele busca primeiramente do Senhor. E lá na frente você vai ver que interessante isso. O versículo 15 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Paulo encontrou com Jesus no seu caminho para Damasco depois de muito tempo de vida. Paulo já era um homem adulto, ele já tinha uma história, e uma história não tão boa, né, na sua caminhada.
Porém, mesmo com essa história, mesmo com esse caminho que ele percorreu sem Jesus, mas que levou ele a esse caminho para Jesus, que não era uma história boa, não era uma história que ele se orgulhasse, ele reconhece que Jesus escolheu ele antes dele nascer. Ele diz no versículo 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele não diz, quando, porém, ao que me separou, quando eu encontrei com ele no caminho para Damasco, quando eu encontrei com ele em certo tempo, não, ele disse antes de eu nascer. Então, ele não elimina toda a sua história de vida, independente dos fracassos, independente de que a sua história não foi a melhor história do mundo. Ele não elimina toda a sua história do mundo, da vida. Ele reconhece que toda a sua história levou ele para aquele caminho, levou ele para aquele propósito, levou ele para ser aquele homem dedicado, para ser aquele homem que tinha convicção dos propósitos de Deus na vida dele. Então nós temos que ter certeza de que, independente dos nossos fracassos, das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor tem um propósito para nós, não é desde que nós encontramos com Ele, não é a partir de hoje, nem a partir de certa idade, mas é antes mesmo de nós nascermos. Deus já tinha um propósito para nós, Deus já tinha uma missão para nós, e tudo que nós vivemos hoje está nos levando a cumprir essa missão. E algo que é bem interessante também está no versículo 24, que diz assim, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo, ele viaja agora de Jerusalém para Síria e Cilícia, e ele diz que em todos os lugares que ele vai, as pessoas glorificaram a Deus a respeito dele. Então, ele começa dizendo que ele não procurou a aprovação do homem, mas ele termina o capítulo dizendo que glorificavam a Deus a respeito dele. Você entende? Que não é que nós não temos que desejar a aprovação do homem, mas isso não pode ser aquilo que nos move. Isso não pode ser o nosso gatilho. O que deve ser o nosso gatilho é a aprovação de Deus. Quando nós aprovamos a Deus, quando nós reconhecemos que é Deus quem nos escolheu e que nós temos essas atitudes que Paulo teve, né? Ele procurou o favor, o auxílio, a ajuda de Deus. Ele entende que quem separou ele, que quem revelou a ele o propósito, o sonho é Deus. Ele entende que esse sonho, que esse propósito não começou quando ele encontra com Jesus, mas muito antes dele nascer. Ele ganha a aprovação do homem. Glorificaram a Deus a meu respeito. Só que as pessoas certas glorificaram a Deus a respeito dele. As pessoas que deveriam glorificar. E algo muito interessante que eu vejo aqui é que Paulo, ele tem um carinho, uma preocupação com as pessoas que estariam sendo alcançadas. Ele tem uma preocupação com as pessoas que ele sabe que vão ser alcançadas através da vida dele. Ele sabe que o propósito, o sonho que Deus colocou no coração dele, que ele estava ali caminhando e realizando, iria alcançar pessoas. E isso é um gatilho para ele não parar. E isso também é um gatilho para ele continuar. As vidas e as pessoas que seriam alcançadas. Então, uma coisa que nós devemos entender é que muitas vezes nós estamos procurando a aprovação das pessoas erradas. As pessoas que não acreditam no seu sonho, as pessoas que não acreditam em você, elas não vão aprovar. As pessoas que olham para você e esperam sempre dar errado alguma coisa, que não acreditam em você, elas não vão te ajudar, elas não vão te dar um favor, elas não vão acreditar nos sonhos de Deus na sua vida, elas não vão acreditar que foi Deus que te escolheu. Mas quando você faz todas essas coisas que Paulo fez, Deus vai trazer as pessoas certas para glorificarem a Deus através da sua vida. Porque essas pessoas vão ver as coisas acontecerem na vida delas através da sua vida. Porque essas pessoas vão reconhecer Deus na sua vida. E não fique preocupado com quem não aprova os seus sonhos. Não fique preocupado com quem não acredita nos seus sonhos. Não se importe com isso. Bola para frente, continua, sabe? Ore por essas pessoas. Peça a Deus para que Deus possa ter um encontro com essas pessoas. Talvez até tenha, mas elas simplesmente não acreditam.
mas você tem que se concentrar no propósito maior. Você tem que se concentrar naquilo que Deus quer para a sua vida e você tem que se concentrar nas vidas que serão alcançadas através disso. Seja uma empresa que você quer abrir, a sua empresa vai empregar muitas pessoas que um dia vão glorificar a Deus através da sua vida. Seja um ministério eclesiástico, seja uma família, sua família vai glorificar a Deus. Não desista da sua família. O seu casamento, os seus filhos, o seu projeto de vida. Não desista. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque as pessoas vão glorificar a Deus, as pessoas certas vão glorificar a Deus através desse projeto. Então continue firme, acredite no Senhor, faça esses passos, né? Continue esses passos que Paulo fez. Primeiro, ele reconheceu que ele recebeu o auxílio, o favor do Senhor. O segundo passo é que ele reconhece que quem revelou a ele o propósito, quem colocou e quem brotou o sonho no coração dele foi Deus, não foi o homem. Então o homem não tem que duvidar onde ele vai chegar. O homem não tem que falar, nossa, você é doido, você vai fazer isso, você vai ficar perdendo tempo com isso, nossa, você está sonhando demais. Você não tem que se importar com essas palavras se você tem certeza que foi Deus que colocou esse sonho em seu coração. O terceiro é ter a convicção de que você é escolhido, que você tem um propósito, que você tem uma missão. E o quarto vai vir automaticamente, que são as pessoas que serão abençoadas através da sua vida. Eu espero que essa mensagem possa ter te edificado, possa ter te abençoado, e que o Senhor te abençoe, e que você tenha uma manhã abençoada, uma manhã cheia de bênçãos, cheia de fé, e que você tenha um final de semana incrível também. Deus te abençoe, gente. Muito obrigada por me ouvir, e até a próxima.